Você já sentiu que sua vida estava no caos absoluto? Que tudo ao seu redor era trevas, sem forma, sem saída? Pois saiba, antes mesmo da luz existir, Deus já estava presente no meio do caos. E o que Ele fez ali muda tudo sobre como você enfrenta suas crises hoje. Fique até o final, porque essa verdade bíblica vai transformar como você vê a presença de Deus nos seus momentos mais escuros. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção nessa ordem. Primeiro, o caos. Depois, a presença do Espírito. Não havia luz ainda. Não havia vida. Apenas um abismo profundo coberto por águas escuras. Mas algo crucial estava acontecendo ali. Algo que muitos leem rápido demais e perdem o significado eterno. O Espírito de Deus não estava parado. O verbo hebraico usado aqui é hakaf. Essa mesma palavra aparece em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, descrevendo a águia que paira sobre seus filhotes, protegendo-os com as asas. A Bíblia diz assim: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Essa imagem não é acidental, é intencional, é reveladora. Por que isso importa? Porque o Espírito não estava apenas observando o caos de longe, ele estava incubando, protegendo, preparando o que viria a seguir. As águas ali não representavam só desordem física. No hebraico, a palavra para abismo é tehom, que em outras passagens bíblicas simboliza o caos, a ameaça, o que está fora de controle. Vemos isso em Salmos capítulo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista usa a mesma palavra para descrever aflição profunda, angústia que parece sem fim. Mas mesmo ali, no lugar do maior caos imaginável, o Espírito de Deus estava presente, movendo-se, agindo. Isso não é poesia vazia, é teologia profunda. Deus não espera tudo estar perfeito para se mover. Ele age exatamente no meio da bagunça. Pense bem, se Deus pudesse criar tudo instantaneamente, por que esse processo? Por que pairar sobre as águas antes de falar, haja luz? Porque Deus estava estabelecendo um padrão que se repetiria por toda a Escritura. Um padrão de presença antes da transformação, de proximidade antes do milagre, de cuidado antes da criação. E sabe onde mais vemos o Espírito descendo sobre águas? No batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 registra: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Não é coincidência, é cumprimento. Assim como o Espírito pairou sobre as águas na criação original, ele desceu sobre as águas no início da nova criação em Cristo. João capítulo 1, versículos 1 a 3, conecta isso perfeitamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o agente da criação original, e o Espírito é quem executa a obra. Colossenses capítulo 1, versículo 16 confirma: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A Trindade estava presente desde o princípio. O Pai planejando, o Filho executando, o Espírito pairando, incubando, preparando. Agora vem a parte que poucos percebem. Por que especificamente sobre as águas? Porque água, na Escritura, sempre simboliza tanto o caos quanto a possibilidade de vida nova. É um símbolo duplo, paradoxal, profundo. No dilúvio de Noé, as águas trouxeram julgamento, mas também recomeço. Gênesis capítulo 7, versículos 17 e 18, mostra as águas prevalecendo, cobrindo toda a terra. Mas Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Perceba, Deus faz passar um vento, um sopro, sobre as águas. Assim como o Espírito se movia sobre as águas no princípio, o padrão se repete.
O Espírito age sobre as águas para trazer nova ordem, nova vida. No Mar Vermelho, as águas eram barreira mortal para Israel. Êxodo capítulo 14, versículo 10 diz: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Parecia o fim, o caos total. Inimigos atrás, mar na frente. Mas versículo 21 registra: E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. Novamente o vento de Deus, o sopro divino, transformando as águas de ameaça em caminho de salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 8 canta: E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O sopro de Deus, o Espírito de Deus, agindo sobre as águas para libertar seu povo. No batismo cristão, as águas simbolizam morte para o pecado e ressurreição para a nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O padrão é sempre o mesmo. Deus usa as águas como lugar de transformação. Mas há outro detalhe fascinante que conecta tudo isso. Em João capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus proclama: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o versículo 39 explica: E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. As águas agora não são mais símbolo de caos, são símbolo do Espírito Santo fluindo através dos crentes. A transformação está completa. O que era abismo se torna fonte de vida. Ezequiel capítulo 47 profetiza sobre águas que saem do templo, trazendo vida por onde passam. Versículo 9 diz: E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegaram estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, cumpre essa visão. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do caos primordial ao trono eterno, as águas são transformadas pela presença do Espírito. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que quando sua vida parece sem forma e vazia, coberta de trevas, o Espírito de Deus não está ausente. Ele está pairando, incubando, preparando algo novo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 confirma: Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que falou haja luz sobre o abismo escuro em Gênesis capítulo 1, versículo 3, pode falar luz sobre o caos da sua vida agora. Você não está abandonado no seu abismo, o Espírito está ali, sobre as águas da sua angústia, prestes a trazer ordem, propósito e vida. Isaías capítulo 43, versículo 2 promete: Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Deus não promete ausência de águas turbulentas, Ele promete presença no meio delas. Assim como o Espírito não evitou o caos primordial, mas pairou sobre ele para transformá-lo, Deus não necessariamente remove suas crises, mas age nelas para criar algo novo. Salmos capítulo 23, versículo 2 declara: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O bom pastor transforma águas caóticas em águas tranquilas, através de sua presença. E há uma última conexão profunda que precisa ser revelada. Em Gênesis capítulo 2, versículo 6, antes da criação do homem, a Bíblia diz: Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Essa água que sobe prepara o solo para a formação de Adão no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Água e sopro, espírito e vida, sempre juntos. Jesus ensina isso a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5. Quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. A nova criação, o novo nascimento, também requer água e espírito.
O padrão de Gênesis se repete na redenção. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6 explica: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador. Lavagem e Espírito, águas e poder divino, sempre unidos na obra de Deus. Essa verdade muda tudo, não muda? Quando você entende que Deus age no caos, não apenas depois dele, sua perspectiva sobre as crises muda completamente. Suas águas turbulentas não são sinal de abandono divino, são o lugar onde o Espírito está pairando, pronto para criar algo novo em sua vida. Se este vídeo trouxe essa revelação para você, inscreva-se no canal Escritura Infinita. Aqui, exploramos verdades diretas das Escrituras que fortalecem sua fé de forma profunda e bíblica. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com alguém que precisa saber. Deus está presente, mesmo quando tudo parece trevas. Que a luz da palavra continue iluminando o seu caminho. E que você nunca mais olhe para suas águas caóticas sem lembrar: o Espírito de Deus está pairando ali, pronto para transformar seu abismo em vida abundante.